Eu quero fazer um parênteses no arranque deste vídeo para dizer o seguinte, que é muito importante e faz toda a diferença. Este projeto está a ser desenvolvido à medida que eu vou fazendo os vídeos. E o que é que acontece? Tudo aquilo que vocês veem nos meus vídeos, e para quem conhece o meu canal sabe desta característica, que eu não fujo ao erro. E não fujo ao erro porque o erro faz parte da vida do programador. Ao contrário do que acontece em outros canais, que fazem simplesmente o desenvolvimento de uma aplicação e parece que tudo funciona milagrosamente, de facto aqui não acontece e na realidade também não acontece. Então muitas vezes aquilo que nós temos que fazer é pegar no nosso projeto, repensamos melhor, no dia seguinte voltamos e achamos que de facto a nossa opção não foi a melhor, ou porque escolhemos mal o nome, ou porque não fizemos a implementação da forma correta. E por isso temos que fazer muitas das vezes correções, fazer refactorings, que é alterar nomes de coisas, e por aí adiante. E isto é que é a vida normal de um programador. Eu estou numa fase de desenvolvimento desta pequena aplicação conceptual, em que eu tenho que equacionar muito bem aquilo que me pode ajudar a facilitar o desenvolvimento. E reparem que isto não ajuda muito. O usuário é administrador. Se o usuário é administrador, ele vai redirecionar, isto é, não vai permitir entrar no administrar. Isto aqui não faz sentido. No entanto, isto faz sentido se estivermos a falar, por exemplo, na barra de navegação. Isto é, se eu abrir aqui o Navigation, eu faço a pergunta, o usuário é administrador ou coordenador? Então mostra isto. E se o usuário é administrador? Mostra aquilo. Ora, como é que nós vamos resolver esta circunstância? Bom, uma das soluções possíveis é nós criarmos dois métodos. Perguntar o usuário é e o usuário não é. Ou aqui colocarmos o usuário permitido e o usuário não permitido, por exemplo. Então vamos fazer aqui essa experiência e vamos tentar fazer um refactoring disto. Para aqui o que é que eu quero perguntar? Se o usuário permitido for admin e coordenador, isto é, se o usuário for um admin ou coordenador, então vamos colocar aqui. Se o usuário for um admin ou um coordenador, então ele vê isto. Ok? Vocês conseguem perceber esta ideia. Aqui o texto, se calhar, não fica o melhor. Porquê? Porque for é a mesma coisa que um for de um ciclo. Ok? Então, se eu colocar de uma forma mais impessoal, eu ponho usuários permitidos, admin e coordenador. Okay? Claro que aqui está a dar um erro porque este método não existe. Então, se usuários permitidos, admin e utilizador, e isto devolver verdadeiro, então ele vai mostrar. Então eu vou ter aqui usuários permitidos. Ora, o que é que vai acontecer agora aqui no meu helper? Então vamos colocar aqui o app helper. Ok? Ora, este usuário passa a ser um usuários permitidos. E ele vai dizer o seguinte, ok, eu vou passar para aqui quais são os usuários permitidos e ele vai dizer o seguinte, devolve verdadeiro se o usuário pertencer ou existir dentro de roles permitidos. Ok? Isto é, se ele existir dentro de roles permitidos, isto vai devolver verdadeiro. Portanto, aqui nós temos o problema resolvido para a parte visual, mas não temos o problema resolvido para a parte funcional. Então eu vou dizer o seguinte, eu quero que todos os usuários que não sejam aqueles que são permitidos sejam redirecionados para o início da minha página ou para o início da minha aplicação. Então aqui eu vou fazer o quê? Eu posso usar aqui o mesmo método, mas com uma negação. Se os usuários permitidos não existir, ok? Neste caso eu nem sequer vou ter necessidade de criar dois métodos. Portanto, eu vou colocar aqui usuários permitidos, mas vou ter que ter sempre em atenção de que tenho que colocar aqui a negação. Ok? Isto é, eu não posso entrar. Ele vai redirecionar para a página inicial. Ok? Então, eu fiz apenas uma reformatação, ok? Tem um nome específico, um refactoring. Foi refeita uma alteração de código, ok? Para dar um nome diferente a um método, para ser mais explícito, e vocês devem fazê-lo. Eu aqui tradicionalmente não iria usar o português, iria usar o inglês, mas vocês já sabem exatamente porque é que eu estou a utilizar esta técnica, para vocês conseguirem perceber melhor. Então eu estou a perguntar aqui, se o dos usuários permitidos vier, se não existir lá
um admin ou um coordenador, portanto, se for um utilizador, ele não vai poder entrar aqui. Ok? Então, nós vamos verificar agora já se isto está a funcionar. Isto é, isto só irá ser apresentado se o usuário for um admin ou um coordenador. Ok? No entanto, para o mesmo cenário, se o usuário não for admin nem coordenador, ele vai ser redirecionado. Ora, isto aqui não chega. E nós vimos que não chega porquê? Porque ele não precisa apenas de analisar se o papel do usuário é admin ou é coordenador. Ele precisa também de verificar se o usuário está logado. Ok? Ora, o que é que vai acontecer aqui? Se o usuário não estiver logado e se ele for redirecionado para a página inicial, automaticamente o sistema vai perguntar, olha, o usuário está logado? Se não está logado, vai para a página de login. Então nós não temos, construindo isto desta forma, isto é uma forma de construir, nós não temos que perguntar primeiro se o usuário está logado. Isto é, if, o que é que eu coloquei cá em cima? Neste caso, if session has usuário, que eu entretanto já alterei aqui para existe usuário. Eu poderia perguntar assim, agora aqui, em vez disto, se, reparem, existe usuário, neste caso é, se não existe usuário, salta fora. Ok? E portanto, agora reparem como isto fica muito mais fácil de perceber. Não há ali uma construção do código muito complexa. Só estou a perguntar, se não existe usuário, apresenta o formulário de login. Ponto final. Ok? Da mesma forma que, se o usuário já está logado, e se ele quiser entrar diretamente no login, não faz sentido estar aqui isto sem ter o seguinte. If o usuário, ou melhor, se existe usuário, o que é que ele vai fazer aqui? Bom, o usuário, se já existe na sessão, ele não vai entrar na página de login. Ele faz novamente um return redirect. Eu vou aqui buscar um que já esteja feito de forma correta. Vai fazer isto que aqui está. Vocês vão dizer, mas isto está muito confuso. Não, não está. Reparem no seguinte. Se eu tentar entrar aqui no meu formulário de login, não faz sentido ele ser apresentado se eu já estiver logado. Reparem que eu vou aqui comentar isto. Vamos agora aqui fazer um logout. Ok? Vamos aqui voltar aqui atrás. Vamos fazer aqui um main. Ok? Temos aqui um erro. Ok, fantástico. Portanto, aqui temos um if que não está no sítio certo. Vamos ver aqui onde é que ele está. Ok, vamos aqui fazer novamente um Ctrl+Shift+R para refrescar tudo isto. E ele diz-me aqui há um problema aqui na linha 90 do main controller. Isto acontece. Vão ver? É a tal história do erro. Cá está o if aqui. Vamos então aqui refrescar tudo isto e reparem. Temos aqui então o nosso usuário. Claro que se eu colocar aqui este endereço que eu vou agora copiar, ele faz todo o sentido neste momento. Porquê? Porque, ops, acabei por não copiar nada. Vamos aqui refrescar isto. Vamos copiar agora sim. E se eu colocar aqui este endereço, ele faz sentido. Porquê? Porque eu não tenho um usuário logado. O que não faz sentido é isto. Se eu fizer João, ABC123, estou logado. Ok? Vamos aqui fechar novamente isto. E agora colocar aqui outra vez este endereço e aparecer outra vez o quadro login. Reparem até a inconsistência do meu próprio layout. Então, se isto não faz sentido, o que faz sentido é eu colocar aqui condições. Muito simples. Isto é, se quando eu entro dentro do login já existir um utilizador logado, então não faz sentido ser apresentado aquele quadro. Porquê? Porque há sempre alguém que vai colocar aquela hiperligação lá em cima para tentar trapacear o nosso sistema. Então vamos reparar o seguinte, eu agora coloquei aqui basicamente o quê? Se entrar dentro do quadro login e já existe um usuário logado, sai fora, volta para o início. E vocês podem dizer, mas então isso vai criar um ciclo infindável. Não, não vai porquê? Porque quando ele voltar ao início, ele vai verificar que o utilizador não está logado e vai redirecionar para o login, isto é, vai saltar para outro sítio, vai saltar para aqui. Okay? E ao saltar para aqui, ele diz que o utilizador não está logado, portanto, isto aqui já não vai ser executado, vai ser executado isto que aqui está. Vamos aos testes. Okay? Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou entrar dentro do meu main. Ok? Está aqui o home. E reparem agora o que é que aconteceu aqui. Bem, há aqui um utilizador logado. Vamos fazer aqui um logout. Vamos entrar aqui no nosso main. O main vai nos levar sempre para o login.
ok? Se eu fizer um logout, reparem que não existe qualquer erro, porque o sistema tenta eliminar o usuário da sessão, não havendo o usuário, ele pura e simplesmente não dá erro e, portanto, permite-nos logo fazer aqui este sistema. Portanto, no logout nós estamos livres. Agora vamos fazer aqui um login. João, ABC123. Eu vou até copiar este endereço, ok? E vou entrar. Eu entrei, fantástico, estou a ver a minha aplicação. Se eu agora colocar aqui novamente um login, reparem o que é que vai acontecer. O sistema diz, não faz sentido você entrar no login. Agora, a outra questão que se coloca aqui é a seguinte. Eu vou fazer um logout, ou melhor, vamos clicar aqui no adicionar e editar, onde é pedido se o utilizador, que neste caso era o João e, portanto, ele tem permissões para ver tudo, isto é, eu posso voltar aqui atrás e entrar no administrar, mas vamos copiar aqui isto tudo e vamos fazer um logout. Vou fazer aqui um logout e agora vou colocar aqui novamente, ou melhor, não vou colocar rigorosamente nada, eu vou aqui simplesmente perguntar, olha, entra aqui no administrar. O sistema não me vai permitir, porquê? Porque o usuário não está logado e, portanto, não tem role. Então não existe role, mas existe este erro, isto é, não há usuário, portanto não faz sentido estar a perguntar se na sessão usuário existe o role, porque não existe nada disto na sessão neste momento. Então vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos aqui ao nosso helper e vamos perguntar nos usuários permitidos, vamos não só perguntar aqui o role, mas também vamos perguntar antes disso se ele está logado. E eu posso fazê-lo da seguinte forma. If existe o usuário, reparem que eu estou a usar a mesma função que ali está, e vou dizer assim, se não existe usuário, então eu vou fazer logo um return false. Ao fazer um return false, eu já nem vou analisar se existe aqui um usuário com role admin, user, coordenador, ou seja o que for. Não interessa. Ele vai retornar falso. Ao retornar falso, ele vai dizer ao meu sistema que quando eu tento entrar aqui na parte do administrador, por exemplo, ele vai perguntar, olha, os usuários permitidos, não existe, não é o usuário permitido, não é admin, então salta fora. Não. Ele vai dizer simplesmente, olha, é falso. Não vimos sequer se ele é admin ou não. É falso, portanto, redirect. Vamos fazer o teste. Então, reparem. Se eu tentar aqui entrar no administrar, reparem como ele salta outra vez para ali, para o usuário, ok? Então, se eu for aqui ao consultar, reparem como ele vai permitir consultar. Porquê que ele permitiu consultar? Bom, neste caso, porque nós não estamos a perguntar no consultar se pelo menos o usuário está logado. Então, nós temos que ir aqui e perguntar. A pergunta não é exatamente esta, mas será if existe usuário, simplesmente assim, porque aqui nós não temos permissão específica para consultar a não ser o usuário estar logado. Okay? Então, se o usuário não está logado, ele pura e simplesmente não entra. Então vamos verificar aqui que ele vai refrescar e reparem, o usuário não está logado. Então se eu entrar agora aqui no consultar, não pode. Se eu quiser entrar no administrar, também não pode. Se eu quiser entrar então aqui no adicionar e editar, também não consigo. Vamos fazer aqui o login com o João ABC123. O João ABC123 tem permissões para ir a todo lugar. Portanto, se eu colocar agora aqui que eu quero ir para o administrar, ok, administrar, eu posso ir para o administrar, porque eu estou logado, ok? Não tem qualquer problema. Se eu for aqui ao consultar, eu estou logado. Se eu for aqui ao adicionar, eu também tenho permissões para entrar aqui. E, portanto, não há qualquer problema. Vamos fazer aqui um logout. Vamos fazer aqui um logout. Eu vou colocar até aqui o logout desta forma. Fiz um logout. Vou entrar agora com o Carlos. O Carlos é um coordenador. BBB. O Carlos não pode entrar na parte da administração. Aqui, visualmente, só são apresentados os dois links. Obviamente, se ele entrar aqui, ele consegue. Se ele entrar aqui no consultar, todos conseguem. Mas se ele tentar entrar no administrar, não vai conseguir. Volta à página inicial da nossa aplicação. Portanto, reparem que esta questão da criação de papéis e da verificação se o utilizador está logado e se o utilizador tem um papel que lhe permite entrar naquele espaço, fica resolvido, ou pode ser resolvido, desta forma.
Qual é o grau de preocupação e que vocês terão que implementar em toda a vossa aplicação? É em todos os métodos e áreas onde vocês vão ter funcionalidades, vocês vão ter que primeiro perguntar se ele pode lá entrar ou não. E só depois é que se podem desenvolver as atividades que estão previstas nessa funcionalidade. Este método, usado desta forma negativa ou positiva, permite também ser implementado na parte visual, perguntando, ok, se o usuário for um admin ou um coordenador, ele pode apresentar esta secção de código. Caso contrário, não o apresenta. Portanto, temos uma componente visual e temos uma componente funcional e de regras de negócio que vocês devem ter sempre em atenção.